Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos alegres, felizes, podermos prestar um culto a Deus, né? Sempre um privilégio. Devemos agradecer por este privilégio que o Senhor nos concede. Os irmãos talvez estejam notando um pouquinho de rouquidão, né? Mais uma vez, uma alergia me pegou aí. Hoje não pude estar de manhã, mas agora peço que você esteja orando para poder chegar no final do culto, né? Eu já tenho o substituto ali, ó. Se eu não conseguir pregar, ele vai completar o sermão. Hoje nós estamos iniciando a nossa 23ª semana missionária, a nossa conferência missionária, né? Há 23 anos a igreja realiza essa conferência, sempre trazendo, né, pastores, missionários, que vêm nos compartilhar conosco, né, dessa obra tão grandiosa, maravilhosa. E esse ano nós teremos, a partir de sexta-feira, a presença do reverendo Agripino, que é o secretário executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e do reverendo Fábio Ribas, que é missionário e é pastor em Brasília. Então eles estarão aqui a partir de sexta-feira à noite, até domingo à noite, ministrando a palavra de Deus, e nós estaremos também orando pela obra missionária e trazendo também mensagens, né, dos nossos missionários. Então, é uma semana muito cheia. Eu sei que hoje de manhã o presbítero Abraão já exortou a igreja a estar aqui. Na quarta-feira nós vamos fazer uma reunião de oração, pedindo a Deus que esteja nos abençoando, falando conosco, despertando a igreja. Então, quarta-feira nós teremos o nosso culto e vamos aproveitar para também nos colocarmos na presença do Senhor em oração. Eu já estou aqui com a camisa da conferência, né, o pessoal do Conselho Missionário está usando. Eu não sei se pode ser vendida, mas pode? Se alguém quiser? Não? Ai, fiquei bonito, né? Então, perdeu a oportunidade, né? E também comunicar à igreja, né? Domingo passado nós fizemos um almoço, né, o Conselho Missionário, para levantarmos ofertas, fundos para abençoar o reverendo Elias e a irmã Giovana, que estão fazendo um estágio, né, da PMT fora do Brasil. Então a gente levantou, fez um almoço, a igreja participou, né, louvamos a Deus por isso, irmãos que doaram também, e o resultado foi realmente maravilhoso. Foi levantado R$ 5.258 no almoço de domingo passado, irmãos. Glória a Deus, porque é uma quantia alta para o almoço e vamos abençoar a vida deste casal para que Deus continue usando-os nessa obra tão maravilhosa e grandiosa. Que Deus continue despertando cada um de nós para a obra missionária, porque é realmente algo que vai glorificar a Deus, né? Então, irmãos, nós esperamos, né, que Deus continue abençoando a nossa igreja, fazendo coisas grandiosas, porque fomos chamados para isso, né? Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos:
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Senhor, lemos o texto da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, ó Pai, e agora rogamos a este mesmo Espírito que ilumine a nossa mente, coração, entendimento, de modo que essa palavra se torne viva no coração da Tua igreja e assim ela possa prosperar, ó Pai, na vida do Teu povo, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto, irmãos, mostra o próprio Senhor Jesus fazendo a obra missionária. O texto é um chamado para a obra missionária, uma convocação para o envolvimento de cada discípulo com a obra de evangelização daqueles que estão perdidos. Então Jesus convoca discípulos para a colheita. Discípulos para fazerem a colheita dos campos que já estão brancos para a ceifa. Então essa é uma convocação para nós como igreja, um desafio para nós nestes dias. Eu quero chamar a sua atenção, manter a sua Bíblia aí aberta. O versículo 35, Jesus nos dá o seu próprio exemplo quando ele faz a obra missionária. Diz o texto que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus percorria. Jesus andava, Jesus ia em busca dos perdidos. Ele não ficava esperando que as pessoas viessem até ele. Ele, o Filho de Deus, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Nós conhecemos muito e falamos muito na igreja sobre a grande comissão que está lá em Mateus 28, 18 em diante, onde Jesus, depois de ressurreto, de vencer a morte, ele chama os seus discípulos e diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse ide que está aqui nessa camisa é por causa dessa palavra de Jesus. Ide, fazei discípulos. Mas antes de nos enviar, ele deu o seu exemplo. Ele percorria, ele andava, ele deixa o seu exemplo de procurar as pessoas aonde eles estavam, nos seus povoados. E a gente fica pensando, né, naquela época, Jesus andando a pé, às vezes sob um sol escaldante, para levar essa mensagem de salvação. E ele não tinha sequer um jumentinho, né? Você se lembra que quando ele foi entrar em Jerusalém, ele teve que pedir um jumento emprestado, né, para entrar naquela cidade. Então vocês vejam o Filho de Deus, o Senhor de todo o universo, nessa missão de buscar e salvar o perdido. Ele percorria, ele ia, ele buscava, ele fazia a obra do Senhor, porque ele disse, né, claramente: eu vim buscar e salvar o perdido. Fez isso com todo empenho, com todo amor. Como eu já disse, ele não ficava esperando que alguém fosse até ele. Mas ele saía do seu comodismo, que nunca teve, né? Nós é que somos comodistas, né? Jesus não. E ele ia, percorria, andava, buscava. Que coisa, né? Que exemplo maravilhoso nós temos do Senhor. E precisamos, irmãos, aprender a fazer isso, como Jesus fez. Procurar as pessoas na sua vida cotidiana, onde eles estão, nas suas aflições, nas suas doenças, na sua solidão, na sua angústia. Esse é o chamado do Senhor para a igreja. E o exemplo dele que ele nos deu. Somos chamados a fazer isso. Temos uma ordem do Senhor
E como disse uma missionária, que ela nunca recebeu um chamado para ir fazer missão, mas ela leu na Bíblia uma ordem do Senhor Jesus, dizendo, vá. E ela entregou a sua vida para ir, levando essa mensagem de salvação. E, irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, quando você lê histórias missionárias, você glorifica a Deus. Porque nós vemos que ao longo destes 2000 anos, essa ordem do Senhor tem sido cumprida. E o Evangelho tem sido levado aos confins da terra. E praticamente em todo o mundo hoje se conhece a pessoa de Jesus Cristo, apesar de ele estar se tornando desconhecido, onde deveria ser conhecido. Porque muitos foram fiéis, porque muitos realmente obedeceram ao Senhor, é que nós estamos aqui hoje. Se não fosse Simeon sair da sua terra e dar a sua vida aqui nesse país, morrendo aos 34 anos, para que essa igreja fosse implantada no Brasil, a igreja presbiteriana, onde estaríamos nós hoje? Mas ele veio, obedeceu, e aqui ele entregou a sua vida por amor ao Senhor Jesus, em obediência. E essa semana, estive para inspirar, para preparar o sermão, para preparar para a conferência, eu li algumas biografias missionárias. E é algo maravilhoso, né? Ver quantos se dedicaram as suas vidas para levar o Evangelho às regiões mais distantes, mais difíceis, e à custa da sua própria vida, ou a vida da esposa, de filhos. E uma das histórias que eu li, diz assim: meu pai era médico. Meus pais foram missionários na Índia por 25 anos, de 1951 a 1976. Não estou falando nada do século XIX, né? Muito próximo. Meu pai era médico e cirurgião no Hospital Bethesda de Hanseníase, em Narsapur, West Godavari, Andhra Pradesh, Índia. Era um hospital cristão e todos os pacientes ouviram as boas novas. Muitos foram salvos e batizados enquanto eram pacientes. Meus pais viviam pela fé. Eles não tinham salário. O hospital existe há mais de 100 anos. A equipe também dependia de Deus para as necessidades do hospital. Eles nunca pediam dinheiro, mas todos os dias eles oravam para que Deus suprisse as suas necessidades. Um dia, lembro-me de que não havia dinheiro para comprar a remessa de arroz daquele dia. Não havia dinheiro para salários e nem dinheiro para medicamentos necessários. Naquele dia, meu pai estava atrasado para a reunião. Então eles começaram a orar sem ele. Logo ele chegou. Ele havia recebido 3 cheques no correio. O dinheiro cobriu exatamente a quantia necessária. Minha mãe ensinou jovens cristãos a serem professoras de escola dominical, e todo domingo tínhamos cerca de 200 crianças da cidade que vinham à nossa casa e se sentavam em grupos no jardim, onde eram ensinadas sobre o Senhor Jesus Cristo. Minha mãe ensinava trabalhos manuais para mulheres hindus e a história de Jesus e as histórias de Jesus toda semana. Ela também ajudou no hospital. Meu irmão e eu fomos mandados para um colégio interno, a 800 milhas de distância, nas colinas Nigiri. A escola ficava a 7.000 metros de altura nas montanhas. Víamos nossos pais 3 vezes por ano. Meus pais tiveram muitas provações, incluindo 2 crianças que morreram na Índia. Mas sempre confiaram em Deus. Ele cuidou deles.
os pacientes com hanseníase amavam meu pai. Os pacientes eram chamados de intocáveis, mas meu pai lavou as úlceras, vestiu as feridas, operou as mãos e mostrou grande amor. Ele era um homem... Desculpa. Ele era um homem muito humilde e piedoso. Eu nunca o ouvi levantar a voz, resmungar ou falar mal de alguém. No entanto, ele sabia que era pecador e pediu que em sua lápide essas palavras fossem escritas: um pecador salvo pela graça. Mary, antes de ir, arrancou todos os dentes e colocou prótese, pois não havia dentista no campo missionário. Relato de Ruth, que por causa do chamado de seus pais para trabalhar como missionários na Índia, teve sua infância marcada pelas experiências de fé de seus pais, os missionários Dr. Edward e Mary Short. Sabe quem são? Avós da Lindsay, que hoje, esses irmãos hoje estão com o Senhor. Não sei quantos se lembram da Lindsay. Ela frequentou a nossa igreja aqui durante cerca de 2 anos, parece. Esposa do Leonardo, um missionário da OM. Ela com os seus 2 filhos. Era muito frequente, estava sempre aqui. Mas foram chamados de volta e estão agora de novo na Inglaterra. São os avós dela. A mãe, a Ruth, esteve aqui, né? Não teve, Jussara? Esteve aqui na nossa igreja algumas vezes. Veja o relato, irmãos, de alguém que foi para o campo missionário e ali glorificou o nome de Jesus. E a nossa oração é essa, né? Que o Espírito Santo nos tire do nosso comodismo, da nossa indiferença, da nossa zona de conforto, para seguir o exemplo de Jesus, que percorria lugares, o exemplo deste casal, que deixou tudo na Inglaterra e foi para a Índia para servir ao Senhor, e tantos outros. Procure ler alguma história desses missionários que você vai ficar impressionado com o amor que eles tinham pelo Senhor Jesus. Mas uma segunda coisa chama a atenção nesse texto, irmãos. No versículo 36, Jesus nos dá um outro exemplo. Jesus nos dá o exemplo da compaixão que ele tinha pelos perdidos. O texto diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vejam o olhar de Jesus. Jesus olhava as pessoas. Na multidão ele viu pessoas aflitas, necessitadas, exaustas, cansadas. A gente se lembra aqui que na cidade natal, na cidade onde Jesus foi criado, Nazaré, certa vez ele na sinagoga ele abriu o texto do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz o texto de Lucas que ele fechou o pergaminho e disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Messias veio para libertar os cativos, para pregar o evangelho a quem não ouvia, não era alcançado. Essa é a missão de Jesus e essa é a nossa missão, meus irmãos. Mas para realizar essa missão, nós precisamos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Compaixão, o olhar compassivo, o olhar de que
ver as multidões famintas, caminhando para o inferno, sem esperança. Precisamos ter esse olhar compassivo. Precisamos ver as pessoas como Jesus as via. Porque em nossos dias, irmãos, eu creio que as pessoas estão ainda mais oprimidas do que nos dias de Jesus. Estão exaustas, cansadas, com a quantidade de informação que recebem, pela pressão das mídias sociais, pela pressão de trabalho, de metas, de produção, cansados das ideologias anticristãs espalhadas pela sociedade, penetram nas nossas casas e até mesmo na igreja. Estão cansadas, exaustas, abatidas, sem esperança. E como nós estamos olhando para estas multidões, para estas pessoas, indiferença, não é comigo, alguém vai, é com fulano, é com os pastores. Como nós estamos olhando? Como está a sua compaixão com aqueles que não conhecem a Jesus? Inclusive aqueles que estão dentro da sua casa. Você é capaz de fazer algum sacrifício para que eles conheçam a Jesus, sejam libertos, transformados e conheçam a verdadeira vida que há em Cristo? A nossa igreja, irmãos, participa, né, do sustento de cerca de 18 famílias missionárias. E somos elogiados, porque somos uma igreja missionária. Não é assim? Mas será isso realidade? Somos uma igreja com cerca de 600 membros maiores, comungantes. Vamos fazer uma média. Vamos pegar, abater um pouco esse número daqueles que não trabalham, não têm seu sustento, muitas vezes donas de casa, estudantes, que nós temos muitos, outros que às vezes não têm nenhuma renda. Vamos levantar aí 300 e poucas pessoas, sendo muito bom, muito, de mão aberta para isso, né? Então nós podemos contar que nós temos cerca de, pelo menos, 300 pessoas capaz de contribuir com a oferta missionária de fé. Essa oferta que nós enviamos integralmente para estas famílias que a igreja participa do sustento. E o orçamento da igreja prevê 10% da arrecadação para também apoiar a oferta missionária, para completar o valor. Pastor Felipe já falou aqui um pouco sobre as ofertas, os dízimos. E eu fico muitas vezes envergonhado, irmãos, diante do Senhor da igreja, quando eu vejo, quando eu constato que uma igreja missionária, com 300 ou mais membros capazes de contribuir com a oferta missionária, mas sabe quantos? A tesoureira está ali, Massai. Ouça bem, 46 pessoas contribuem mensalmente com a oferta missionária de fé na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Uma igreja missionária. Ouviu bem? 46.
no universo de 600. Não temos R$ 50 por mês para abençoar alguém que está pregando o Evangelho? Será que está muito ruim a nossa situação a esse ponto? Ou é apenas falta de compaixão? Ou é apenas falta de interesse? Ou é apenas, eles que resolvam a sua situação? A situação é essa. Temos uma conferência missionária, linda, maravilhosa. Vamos ouvir grandes pregadores. Será que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida? Será que isso vai mudar alguma coisa na nossa contribuição? Será? E a média, irmãos, para você ter uma ideia de arrecadação, se a Massai não errou nas contas, né? Ela costuma errar de vez em quando. E a média de arrecadação, 4.840. E a nossa folha de missionários chega a quanto, Massai? 18? 20. Arrecadamos 5. O resto, os dízimos, são usados para cobrir, porque os missionários nunca deixaram de receber. Nós, pastores, muitas vezes não recebemos nossas congras, porque a oferta, o que é arrecadado, em primeiro lugar, vai para lá. Tesoureira Xdó está aí para confirmar isso. Porque nós temos esse compromisso, irmãos. A liderança da igreja tem esse compromisso com aqueles que estão nos campos, onde às vezes não tem recurso. Nós aqui podemos nos virar. Estamos no nosso país, temos meios de nos tentar, mas e eles lá? E a pergunta é essa: onde está a nossa compaixão pelos perdidos? Onde está a nossa compaixão? Não olhamos para eles como Jesus olhava? Será que nós nos preocupamos com os nossos missionários, com sustento digno, suficiente para as suas necessidades? Será que eles têm o suficiente para criarem os seus filhos? Em tudo isso, irmãos, nós vemos a compaixão de Jesus. Porque Ele nos usa dessa maneira para abençoar tantas famílias que estão lá, alegres. Isso é milagre do Senhor, com esse número e com essa arrecadação. Isso é um milagre. Toda semana nós experimentamos um milagre de Deus. Porque os missionários recebem. Eu brinco sempre com a Massai, que se ela não manda lá dos índios, né, alguns que moram nas tribos, eles vão uma vez por mês na cidade para fazerem suas compras. Eles vão lá no banco saber se o dinheirinho deles está lá. Eu falo com a Massai, cuidado que eles vão mandar umas flechas para você. Porque eles dependem. Dependem. Então é milagre isso, irmãos. Assistimos. E queremos milagres maiores ainda. Quanto mais poderíamos fazer? Porque uma coisa você pode ter certeza. A igreja pode não ser aquela igreja missionária que você, mas é uma igreja fiel. Que tem mantido os seus compromissos. Nunca deixamos um missionário sem receber. Nunca falamos, vem embora porque não dá mais. Louvado seja Deus por isso. Pela vida da igreja que tem participado e experimentado o milagre do Senhor. E a nossa oração, irmãos, é que o Espírito Santo possa encher o meu, o seu, o nosso coração
com a mesma compaixão que havia em Cristo, pelos aflitos, exaustos do nosso tempo, para aqueles que caminham para a morte eterna sem Jesus. Mas uma terceira e última coisa que esse texto coloca para nós, irmãos, nos versos 37 e 38. Jesus disse: olha, então, se dirigiu a seus discípulos. A seara, ou a colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus olhou para a multidão e viu os necessitados. Vê aquela multidão exausta, aflita, como um campo de cereais, prontos para serem colhidos. E muitos poderão ser salvos, irmãos, se houver trabalhadores dispostos a se colocarem nas mãos do Senhor da seara, para fazer a colheita. Porque o tempo de angústia que nós estamos vivendo é, na verdade, o período anterior à grande colheita. E justamente por ser tão grande a miséria deste mundo, o desespero deste mundo, a angústia desse mundo, é que os campos estão prontos para serem colhidos pelos discípulos do Senhor Jesus. Essa colheita, irmãos, ela só pode ser feita porque Jesus cumpriu a missão dele, que lhe foi dada pelo Pai, de vir e dar a sua vida em resgate dos eleitos de Deus. Na cruz ele disse: está consumado, está feito. Você não precisa fazer mais nada para salvar alguém, porque isso é impossível e ninguém pode fazer nada para se salvar a si mesmo. Mas lá na cruz, Jesus deu a sua vida no meu lugar, no seu lugar. E por isso, somente por isso, nós estamos aqui hoje. Ele cumpriu. E esta é a garantia que nós temos, de que também podemos ir, porque muitos vão ouvir e serão libertos, porque a obra de Jesus é completa, a cruz não falha, o amor de Deus é real e verdadeiro. Garantia, irmãos, de que o nosso trabalho nunca será em vão. Nunca será em vão. Quem serão esses ceifeiros? Sem dúvida são os crentes que trabalham cheios de esperança e de confiança no Senhor, no poder de Deus, para salvar o mais vil pecador. Crentes que são capazes de negar a si mesmos para servir a Jesus, pois creem que a colheita será grande. Quem vai fazer a ceifa? Crentes cheios de compaixão, da compaixão de Jesus, na busca do perdido. Mas Jesus diz que tem um problema. Os trabalhadores são poucos, a colheita é enorme. Há um mundo sem Cristo,
Mas ele diz, tem um problema, os trabalhadores são poucos. O que nós vamos fazer? Os poucos não vão dar conta dessa colheita. Porque uma grande parte não quer ir, não quer contribuir, não quer sair da sua zona de conforto, da sua segurança. E pior, diz o texto, não querem orar. Porque é uma enorme colheita a ser feita, irmãos. Ao mesmo tempo, não há gente suficiente para fazer a sua colheita. Isto é angustiante. Um lavrador, sabendo que tem uma grande colheita e não consegue colher a sua colheita porque falta mão de obra. Qual é a solução para esse grave impedimento de se ter uma grande colheita? A resposta está aí no texto. Jesus nos dá uma outra ordem. Rogai, orai, buscai o Senhor com todo empenho. Essa é a solução, uma delas. Rogar ao Senhor. Porque essa colheita, irmãos, só é feita com muita oração. Porque essa é a solução dada pelo próprio Deus. Orem, orem, orem. Por mais trabalhadores. Orem. Para mais contribuintes para a obra missionária. Primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, uma igreja missionária. Nós temos, pela graça de Deus, um pequeno grupo, menos de 10 pessoas, que se reúnem toda quarta-feira, às 18 horas, antes do culto, para orar por missões. Por esses campos que já estão brancos para a ceifa. É interessante que são esses também os que contribuem. Ouviram o número que eu falei? Menos de 10. Estou empenhados em clamar, rogar, implorar diante do Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu pergunto, você já tirou algum do seu tempo para orar pela obra missionária? Para orar por aqueles que estão sem Cristo? Ou você não tem tempo para isso? Para perder com algo tão pequeno? Parar para orar, eu tenho tanta coisa para fazer. Se eu parar 10 minutos aqui, vai me atrapalhar o dia todo. É a mesma coisa, se eu tirar R$50 para dar de oferta, vai me faltar. A oração, irmãos, é o meio escolhido de Deus para levantar trabalhadores para o seu reino. Rogai ao Senhor da seara, ao dono de todas as bênçãos, que mande trabalhadores. Mas uma coisa a mais, se você ora, você já pensou algum dia em ser a resposta para esta oração? Dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Algum dia você já pensou em responder a sua própria oração? Que futuro você projeta para a sua vida? Para a vida dos seus filhos? Para a vida dos seus netos? Seus irmãos? Que futuro você projeta?
Você já pensou de alguns deles de serem pastores, missionários, deixar o seu país, viver longe de você? Ou você quer que eles sejam muito bem-sucedidos, com profissões bem rentáveis e que dê a eles um conforto? Eu posso testemunhar, irmãos, por mim, e há quase 40 anos, Deus me tirou de trás de uma prancheta de engenharia e me colocou atrás desse púlpito para pregar o Evangelho. Apesar de todos os meus defeitos e limitações, nunca me arrependi dessa decisão. Sempre apoiado pela Marília, minha esposa, filhos. Já se passaram 35 anos que eu estou aqui, pregando desse púlpito. Que coisa maravilhosa, irmãos. E vendo a obra missionária ser feita, glorifico a Deus por esse privilégio único na vida de uma pessoa. Na verdade, irmãos, nem todos são chamados para ir aos campos, para sair, para deixar. Mas todos nós somos chamados a estar envolvidos com a obra missionária na nossa igreja. Pedindo que Deus levante cada dia mais homens e mulheres comprometidos com a sua obra, capaz de levar a sua mensagem até os confins da terra. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são múltiplos, e cada um serve como foi chamado. Nós dependemos uns dos outros nessa obra tão grandiosa. Mas concluindo essa palavra, irmãos, qual é a sua resposta diante da palavra bíblica que você está ouvindo nessa noite? Levante os seus olhos. Veja os campos brancos para a colheita. É assim que Deus está vendo essa civilização perdida, sem rumo, sem futuro, sem Cristo. Deus saiu do seu lugar e enviou o seu Filho, que percorria todas as cidades e povoados para buscar e salvar o perdido. Ele veio, percorreu toda uma nação, pregando, manifestando a glória de Deus. E depois de dar a sua vida, de dar o seu exemplo, de cumprir a sua missão, ele é revestido de toda a autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra estão nas mãos do Senhor Jesus. Não são essas autoridades que você lê no jornal, escuta na televisão todos os dias, fazendo tanta besteira, tanta coisa ruim. A autoridade está nas mãos do Senhor. Ele disse, olha, eu tenho toda a autoridade. Por isso, vocês que são meus discípulos, ide aos campos que já estão brancos para a ceifa. Fazei discípulos de todas as nações. A história, irmãos, revela um sem número de homens e mulheres que obedeceram à ordem dada pelo Senhor de suas vidas
e dedicaram todas elas ao seu serviço glorioso, por amor e compaixão pelos perdidos, pelos quais Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, tendo atrás de si sempre uma igreja. Porque Paulo diz, olha, como pregarão se não há quem envie? Eles precisam ser enviados e sustentados e mantidos por uma igreja. Qual tem sido a sua resposta à ordem daquele que você diz que é o Senhor da sua vida? Qual tem sido a sua resposta? De ir, de contribuir, de orar por aqueles que estão exaustos e sem esperança. Será que você tem ouvido tudo isso com indiferença? Como se não fosse com você? Se Deus te trouxe aqui nessa noite, foi para você ouvir isso. E para você tomar uma decisão. Será que você tem se escorado em outros que contribuem, que vão, que sustentam a igreja, para dizer que você faz parte de uma igreja missionária? Será que é assim que você está vivendo o seu evangelho, seu compromisso? Qual o seu compromisso com a obra que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora realiza? Será que você só desfruta das bênçãos de Deus que vem sobre a igreja por causa destes que estão longe? Sempre orando por nós. Eles se lembram de orar por nós. Será que você se lembra de orar por eles? E as bênçãos de Deus vêm, promessa do Senhor, sobre a vida daqueles que são fiéis. Por isso eu quero desafiar você a tomar uma decisão aqui, agora, diante de Deus, não diante de mim. Uma decisão que realmente poderá mudar a sua vida, e com certeza vai mudar. Pela manhã o pastor Jefferson pregou sobre a vida de Saulo, um homem que perseguia a igreja. Mas um dia ele se encontrou com o Senhor ressurreto, e a sua vida foi completamente mudada, transformada. Se tornou o maior missionário da história. Quantos de nós precisamos tomar uma decisão assim? Quantos de nós o Senhor tem batido na porta do seu coração e te chamado, insistido, com paciência, com amor? E você diz, não é comigo, é com o irmão do lado, é com o pastor Pedro para fazer isso, pastor Jefferson. Decida que você será um participante ativo na obra da vida da igreja, da sua igreja, com a sua presença. E hoje assistimos uma coisa muito interessante. A igreja de manhã estava superlotada. Agora a noite está cheia. Mas muitos que vieram de manhã não vêm à noite. Muitos que vêm à noite não vêm de manhã. Está difícil, né? Vir na igreja. Domingo, dia do Senhor, está difícil. A gente participar de 2 cultos, da escola dominical, a gente orar por missões, está difícil, né? Nossa vida está tão puxada, tão corrida. Eu vou uma vez só, cumpro a minha obrigação, assino o meu ponto, diz, Senhor, ó, fui lá hoje, viu? Está assim. Enquanto o mundo está aí fora clamando, desesperado, e nós estamos aqui. O pastor pregou outro dia,
salvo, sentado, sossegado. Será que você vai orar pela obra missionária? Para que o Senhor envie missionários, trabalhadores para a sua seara, ao ponto de você se considerar como resposta a essa oração? Que o Espírito Santo de Deus, irmão, se mova sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, para não ficarmos apenas ouvindo sermões muito bons. Pastor, hoje o senhor pegou pesado. É isso que eles vão falar comigo? Hoje o chicote é meu, e daí? E daí? Meu ego não encheu por causa disso, pode ter certeza. Como eu disse no início, eu não podia deixar de pregar essa mensagem. Deus colocou ela no meu coração. E mesmo com a voz meio baqueada, eu tenho que pregar. John Piper, um escritor muito conhecido, ele escreveu um livro intitulado Não Jogue Fora a Sua Vida. Eu li esse livro alguns anos atrás e uma história me marcou. Essa semana eu procurei onde estava e tal, consegui achar. Ouçam bem. Em abril de 2000, Ruby Eliasson e Laura Edwards foram mortas na República dos Camarões, na costa ocidental da África. Ruby tinha mais de 80 anos. Solteira durante toda a vida, ela gastou por uma só coisa excelente: tornar Cristo conhecido entre os não alcançados, os pobres e os doentes. Laura era viúva, médica, já perto dos 80 anos, e ministrava ao lado de Ruby nos Camarões. Os freios falharam e o carro saiu da estrada e caiu no despenhadeiro. Ambas morreram instantaneamente. Será que isso foi uma tragédia? Duas vidas impulsionadas por uma grande paixão, a saber, serem gastas em serviço desconhecido aos necessitados para a glória de Jesus Cristo, até 2 décadas depois que a maioria das pessoas se aposentam e a maioria joga fora a sua vida com ninharias. A vida e a morte delas não foi uma tragédia. Aí ele conta uma outra história para comparar de como alguém pode desperdiçar a sua única vida. Ele diz, olha, um casal americano aceitou se aposentar cedo. Ele com 59 anos, ela com 50 e poucos, e foram morar na Flórida, onde faziam cruzeiros com a sua embarcação, jogavam frescobol na praia e colecionavam conchas. A tragédia, irmãos, é desperdiçar a preciosa vida que ganhou de Deus, deixando que a última grande obra da sua vida, antes de prestar contas dela ao seu Criador, seja isso: jogar frescobol e fazer coleção de conchas. Imagine-os diante de Cristo, no grande dia do juízo. Olhe, Senhor, que linda coleção de conchas nós temos. Isto sim é uma tragédia. Que as nossas vidas, irmãos, não sejam uma tragédia. Que as nossas vidas não sejam desperdiçadas com coisas tão mesquinhas, com ninharias.
e que nós realmente saibamos viver a única vida que nós recebemos do Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus olhava para as multidões com compaixão. E Ele espera que nós façamos isso. E Ele nos chama a ir e a orar e a clamar pelo mover do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha misericórdia de nós. Tome a sua decisão. O tempo se finda. A colheita está aí. Ministério de louvor. Vamos ficar de pé, irmãos.